Em uma certa época da minha vida, eu trabalhava como secretária dentro de uma clínica odontológica. Eu prestava serviço para os donos e os dois eram casados. Ambos trabalhavam na mesma clínica. Lá tinha, por sinal, várias salas onde outros médicos prestavam serviços, mas donos mesmo eram os dois. Eles eram casados, marido e mulher. Era um casal que todo mundo admirava, hiper profissionais. O doutor, ele já era um pouco mais velho. E ela era mais ou menos uns 12 anos mais jovem do que ele. Ambos muito bonitos. Ele um coroa muito charmoso e ela uma médica jovem com um corpo bem definido, uma mulher, uma gata. Ela chamava atenção sempre que ela chegava na clínica. O que acontece é que um belo dia chegou um paciente nessa clínica. Eu estava na recepção resolvendo algumas coisas da agenda dos doutores. Eu vi que esse rapaz chegou, a recepcionista atendeu esse rapaz, ele já era paciente da casa, um homem muito bonito por sinal. E ele, quando ele conversou com a recepcionista, ela estava explicando para ele que a nossa chefe, a dentista principal, estava sem vaga na agenda, mas que ela conseguiria encaixá-lo em uma outra médica, com outra dentista. E ele disse que não. Ele só queria a doutora Sara. Esse homem insistiu. Ele falou que só ela atendia ele, que só ela mexia nos dentes dele. A forma que esse homem estava muito eufórico, eu não sei, eu deduzi que tinha algo a mais por trás. Eu fui até a sala da doutora, falei para ela. Quando eu disse o nome desse paciente, essa mulher, ela olhou para mim e disse: dê um jeito, coloca esse rapaz na agenda. Ele é um paciente especial, pelo amor de Deus, resolve essa situação aí. Eu sei que nós tivemos que tirar outro paciente para encaixar esse bonitão. Esse bonitão ficou para o último horário de atendimento. Eu, como era a última a sair junto com a recepcionista, fiquei lá esperando, chateada, porque esse rapaz conversava tanto que eu pensei, é hoje que ele não sai desse consultório. Esse homem entrou e ficou lá dentro. Todos os dentistas tinham ido embora, só estava a nossa chefe. O esposo dela já tinha saído, tinha que buscar o filho no colégio, e também era nosso chefe. Eu sei que nós aguardávamos e nada desse atendimento ser concluído. Eu já agoniada, eu tinha compromisso, eu tinha que ir para a faculdade, tinha prova nesse dia. Eu resolvi ir de fininho até esse laboratório. E quando eu cheguei na porta do laboratório, eu comecei a ouvir uns gemidos. Gente, foi inacreditável. Eu não estava acreditando que a minha chefe, a dentista, que era casada com um doutor tão gente boa e que era o marido dela que trabalhava ali junto com ela estava fazendo essa barbaridade dentro do laboratório, dentro da sala dela. Eu disfarcei, a porta não estava trancada e eu, ousada, morrendo de medo, abri essa porta um pouquinho só. E eu peguei os dois em cima da mesa, fazendo um auê naquela sala. Eles estavam tão eufóricos que eles não perceberam que eu havia aberto a porta. Eu peguei meu celular e eu filmei um trecho daquela cena terrível. E a filmagem ficou muito claro que o que eles estavam fazendo ali não era o local. O local correto era um quarto de motel. Eu fiquei tão chateada com aquilo, eu pensei, meu Deus, nós trabalhamos o dia todo na correria com tantas coisas para fazer ainda e a mulher está transando com o paciente, uma mulher casada. E a gente aqui, igual duas idiotas, esperando. Eu voltei para a recepção, eu não contei nada para a recepcionista. Eu estava tremendo de nervosa. O que é que eu faço, meu Deus? E sabe o que é pior? Que pelo tempo que eu trabalhava com eles, a doutora, ela era de pouca conversa. Mas o esposo dela,
ele sempre foi um bom marido. Pelo menos era o que eu via, a forma que os dois se tratavam. Ele era um homem tão gentil. Gente, quando eu entrei nessa empresa, eu estava passando uma dificuldade tão grande. Eu lembro que eu fiz a entrevista, eles não estavam nem precisando de secretárias, porque a própria recepcionista fazia de tudo na clínica. E o doutor, ele ficou tão sensibilizado com a minha história, eu me abri com ele porque eu estava desesperada. E ele conseguiu criar essa vaga de secretária dentro desta clínica para conseguir me dar essa vaga. E ele sempre me tratou muito bem. Eu sempre fui uma funcionária que eu defendi, que eu abracei a causa da empresa, por muita gratidão. E quando eu vi que a esposa dele estava fazendo esse tipo de coisa, eu pensei, ninguém merece ser traído. O doutor não merece uma coisa dessa, gente. Esse homem, pouco tempo atrás, estava chegando aqui com um buquê de rosas, fazendo declarações para essa mulher no dia do aniversário, fez uma festa surpresa, falou tantas coisas bonitas. Eu que acompanhei os dois faz um tempo, eu posso dizer que, na minha cabeça, ele sempre gostou muito dela. Mas depois da cena que eu vi hoje, pelo jeito, respeito da parte dela não há. Resumindo, que talvez vocês possam até me julgar, mas quando eu vi essa filmagem e no dia seguinte o doutor chegou lá, todo animado, conversando com a gente, sempre tão gentil, e a sonsa da mulher dele, junto como se nada tivesse acontecido, com um sorriso na cara, o cara sendo traído assim, na maior cara de pau, eu decidi que eu ia contar tudo pro doutor. Só que eu não poderia colocar o meu emprego em risco. Então eu decidi que eu iria enviar esse vídeo de uma maneira anônima pro meu chefe. Eu comprei um chip, eu tinha um celular velhinho, eu coloquei esse chip só para salvar o contato do doutor e enviar esse vídeo para ele, de uma maneira que não me ligasse de forma alguma. E eu mandei esse vídeo para ele. Mandei, disse para ele que ele não merecia ser traído e disse que, por favor, que ele não falasse que o vídeo veio de alguém da clínica, porque, claro, se foi filmado ali dentro, foi alguém que trabalhava na clínica. Eu só queria que ele simplesmente fizesse o que ele quisesse com aquilo ali, mas que não colocasse o emprego de ninguém daquela clínica em risco. Foi só o favor que eu pedi de maneira anônima. Eu não queria colocar ninguém em risco ali. Gente, eu só sei que no dia seguinte, a doutora chegou na clínica com a cara deste tamanho. O doutor não foi trabalhar. E de repente começou aquele zum 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 na empresa, aquela confusão. O que é que aconteceu? Porque o doutor nunca faltou um dia de trabalho. E quando eu, para disfarçar, fui perguntar para ela se o doutor viria, o que é que eu faria com a agenda dele, essa mulher foi ríspida comigo, foi grossa, que não sabia da vida do marido não. E não sabe o que ele vai fazer da vida dele. Enfim, ficou claro para mim que os dois haviam acabado de entrar em uma crise. Passado alguns dias, eles fizeram uma reunião e eles abriram o jogo. Eles disseram que os dois estariam se separando e que a doutora, ela iria fazer parte de uma outra clínica. Aquela clínica, quem tomaria conta seria o doutor, eles iriam dividir, e a outra clínica, a ex-mulher dele, agora seria chefe, ou seja, ela sairia dali. Eu confesso que eu fiquei com pena porque o doutor ele parecia tão triste. Na minha cabeça, eu havia feito a coisa certa. Eu não achava justo o doutor ser traído dentro do ambiente de trabalho ou em qualquer lugar, mas assim, quando eu vi, eu fiquei abismada com a situação. Resumindo, que essa mulher, de fato, saiu de lá, nunca mais colocou os pés, e o doutor, ele passou a ficar tão triste, ele estava assim tão desanimado, até que chegou um dia que ele me chamou na sala dele e ele conseguiu conversar comigo e se abriu. Ele contou tudo. Ele me pediu o segredo, mas ele disse que ele não fazia ideia
quem havia enviado o vídeo, mas quem enviou foi alguém que, de fato, ele merece dar parabéns e agradecer, porque para ele foi a melhor coisa. Ele preferiu descobrir que ele foi traído do que ficar sendo enganado por aquela mulher. E o pior de tudo foi que ele me contou que na hora que ele jogou na cara essa traição, essa mulher confessou para ele que ela estava tendo um caso com aquele tal paciente. Os dois estavam se pegando fazia um bom tempo. Ou seja, ele estava sendo enganado, coitado, fazia meses ou anos, sei lá. Enfim, eu não consegui revelar para ele que fui eu que havia enviado o vídeo. Eu não sei se ele desconfiou, a forma que ele falou comigo, eu acho que não. Só que eu não tive coragem, eu acho que também não interessava. O importante é que ele havia se livrado dessa mulher traíra e agora ele estava ali podendo fazer o que ele quisesse da vida dele, não mais sendo enganado. Com a saída da mulher dele, o doutor, carente, ele ficou cada dia mais próximo a mim. Cada dia que passava, eu lembro que as reuniões que nós fazíamos, o doutor, ele começou a me olhar diferente, não era mais como antigamente. Ele nunca havia procurado nenhum tipo de intimidade comigo enquanto ele era casado, nunca. Eu posso garantir para vocês. E eu da mesma forma, eu nunca vi o doutor, na real, como um homem. Eu sempre tive uma admiração por ele, mas eu nunca tive uma atração, de maneira alguma, até porque ele sempre foi casado desde o momento que eu conheci. Hoje, naquele momento, ele estava livre e desimpedido, mas o meu olhar ainda não tinha mudado. Mas eu acho que o dele sim. O doutor, ele começou a ficar muito carinhoso comigo. A gente conversava sobre assuntos do trabalho, sobre agenda, sobre pacientes, medicamentos. E do nada, o doutor, ele estava sorrindo para mim. Quando eu perguntava se era alguma coisa, ele não, estava pensando alto. Até que chegou um dia que nós ficamos em uma reunião, que passou do horário, e ele decidiu me levar em casa. E no caminho, ele me perguntou se eu queria tomar um café com ele, para a gente conversar coisas fora do trabalho. Eu não vi nada demais, eu aceitei. E eu sei que depois desse café, algo em mim mudou. Eu conheci o lado do doutor que eu não conhecia. Ele era uma pessoa tão humana, um homem tão gente boa. Eu me perguntei, meu Deus, como essa mulher foi capaz de trair um homem desse, meu Deus? Como? Como é possível? Eu não sei. Eu só sei que ela não valorizou esse rapaz. Nesse café não rolou nada entre a gente. Mas eu confesso que eu cheguei em casa e eu comecei a pensar muito nele. Parecia que estava nascendo em mim um sentimento diferente. O doutor, ele sorria para mim com mais carinho, com mais amor. Até a forma dele me tratar dentro do escritório estava diferente. Ele começou a chegar lá de repente com chocolate para mim, colocava no meu bolso escondido. Ele me dava flores, uma rosinha vermelha, sempre de uma maneira muito disfarçada, mas ele sempre buscava me agradar. Até que um dia eu estava em casa e do nada o telefone tocou. Era o doutor. Eu pensei, será que ficou alguma pendência lá do escritório para eu resolver? Meu Deus do céu, o que foi? Eu atendi. E esse homem parecia que nem era o doutor. Ele falava comigo de uma forma totalmente nada a ver com assuntos profissionais. E ele disse para mim que em 30 minutos ele estaria chegando na minha porta porque ele queria sair para jantar comigo. Eu aceitei o convite. Nesse jantar, o doutor, ele olhou para mim e disse que ele imaginou que depois da descoberta da traição da mulher dele, isso já fazia mais ou menos uns 6 meses, viu gente? Passou um tempo no decorrer disso tudo. Tinha 6 meses que ele havia se divorciado. Ele pensou que ele nunca mais iria se permitir gostar de ninguém.
Ele estava com medo de talvez ser traído novamente, ele ficou meio traumatizado, mas um amigo dele, que é psicólogo, estava ajudando ele nessa fase e disse que ele precisava virar essa página, deixar o passado no passado, porque a ex-mulher dele, por sinal, estava feliz viajando com o amante que agora era o atual marido, namorado, não sei, dela. Ela seguiu a vida e ele, coitado, a princípio estava sofrendo com tudo isso. Ele pensou muito no filho dele, os dois têm um filho juntos, mas a criança, que tem 15 anos de idade, um rapazinho, ele disse que o rapazinho levou tudo numa boa e ele estava bem aliviado. Resumindo, que o doutor, ele se declarou para mim. Ele disse que ele passou a me observar muito nos últimos tempos e que ele nunca tinha olhado para mim da maneira que ele passou a me olhar dos últimos meses para cá. Que eu era uma mulher muito doce, muito gentil, uma mulher muito sensata. Foram tantos elogios, mas tantos elogios, que eu me vi nas nuvens. E nesse dia aconteceu o nosso primeiro beijo. Depois desse beijo, eu confesso para vocês que eu fiquei bem confusa. Eu pensei, meu Deus, ele vai ser apenas mais um chefe que vai querer usar e abusar da secretária e depois me descartar e provavelmente até me demitir. Mas depois eu pensei também, não é o perfil dele. Ele não é esse homem, só se eu estiver muito enganada. Mas eu vou com calma. Eu parei ali, ele até me convidou para dormirmos fora, o homem coitado, provavelmente meses sem ter nenhuma mulher. Mas eu não cedi, não poderia ser tão fácil desse jeito. Eu disse para ele que teríamos que ir devagar, sem agonia, sem pressa. Para que essa agonia? Esperar mais um tempo não faria diferença, ou faria. E ele disse que estava muito feliz por ser correspondido, porque ele sentiu que eu também estava envolvida com ele. E era verdade, gente. Eu estava começando a me apaixonar por ele. Eu ia trabalhar todos os dias com aquela alegria, eu me arrumava muito mais, eu ficava ansiosa para chegar no trabalho e aquela sensação de esconder isso de todos, porque ninguém fazia ideia do nosso relacionamento, era tudo muito escondido, muito bem feito, mas eu estava apaixonada, parecendo aquela adolescente que fazia as coisas escondidas, e ele também. E quantas vezes, de repente, eu ia almoçar e esse homem aparecia do nada atrás de mim para me fazer uma surpresa. E eu ficava com o coração eufórico, toda feliz. Foram momentos assim de muita alegria. O nosso início foi assim surpreendente. Até que fomos ficando, e eu só consegui ir para a cama com ele 3 meses depois do nosso primeiro beijo. Esse homem foi um príncipe. A forma que ele me tratou dentro do quarto foi maravilhoso. Ele me levou para casa dele. Gente, foi assim uma noite, um final de semana que eu me senti valorizada como nunca havia acontecido na minha vida. Eu pensei, isso sim é um homem de verdade, não esses moleques que me usou e no dia seguinte até me bloqueava nas redes sociais, no WhatsApp, fazia de conta que nada tinha acontecido. Com ele não. Até café da manhã na cama, esse homem levou para mim. Eu sei que depois da nossa primeira vez, ele olhou para mim e disse o seguinte: meu amor, eu estou cansado de namorar escondido. Eu estou cansado de fingir lá no laboratório que nós não temos nada, fazendo de conta que você é apenas a minha secretária. Você é muito mais que isso. Eu quero saber se você quer namorar comigo, sem bloqueio, sem esconder de ninguém. Eu não tenho nada a esconder. E você tem? E eu, claro que não tinha. Eu aceitei. E na segunda-feira, quando nós fomos trabalhar, esse homem, no final do expediente, reuniu toda a turma e abriu o jogo para todo mundo. Ele contou um pouco sobre tudo o que aconteceu no passado e que hoje ele estava muito feliz e que ele estava namorando uma mulher incrível, uma mulher que estava fazendo com que ele superasse todos os traumas. E ele revelou para todos que essa mulher sou eu.
Resumindo, que foi aquele zum 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 dentro da empresa, mas todo mundo ficou muito feliz, deu parabéns para nós dois. E faz exatamente 1 ano e 8 meses que nós estamos namorando, nós estamos juntos. Eu nunca revelei para ele que fui eu que mandei aquele vídeo, porque talvez eu pensei que, será que ele poderia imaginar que foi tudo arquitetado com más intenções? Mas eu tenho certeza que não. Essa não foi a minha intenção. Eu só passei a gostar dele muito depois dessa situação, desse divórcio. Ele foi me conquistando dia a dia, com as atitudes dele, com o jeito carinhoso de me tratar, com a forma de me olhar. E ele falou para mim que ano que vem ele quer pular de fase. Ele não quer continuar apenas namorando. Ele quer casar comigo. O que é que eu acho? E claro que eu estou contando os dias para isso. Eu sei que o nosso relacionamento segue bem, segue saudável. A princípio, eu confesso que eu tinha um pouco de ciúmes dele, me sentia um pouco insegura, mas ele, com o jeito dele, me passou tanta segurança que hoje eu vivo muito tranquila. Eu conheci o filho dele, a nossa relação é muito legal, o filho dele me trata muito bem. O problema foi quando o filho dele contou para a ex-mulher que ele está comigo. Essa mulher falou um monte de desaforo pro ex-marido, chegou até a dizer que ele fez tanta agonia quando descobriu a traição, mas pelo jeito ele já se envolvia comigo, com a secretária. E ele garantiu para ela que não, mas o que ela pensa ou deixa de pensar, eu não estou nem aí. O que eu quero é seguir a minha vida em paz, feliz. Esta é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Minha amiga, muito obrigada pelo envio da sua história, muito obrigada pela confiança em compartilhar tudo isso aqui com a gente, tá bom? Meu amor, que história surpreendente essa sua. Que bom, meu amor, que bom que você está feliz. Que bom que no final das contas, tanto você como o seu chefe, hoje seu namorado, estão bem, que ele superou essa fase terrível da traição, né, que aconteceu, coitado, dentro do antigo casamento dele. Uma pena que a ex-mulher fez essa escolha, porque ninguém merece ser traído. E pelo jeito, como ela mesma confessou para ele, ela já tinha um caso com esse tal paciente, né? Você pontuou uma coisa sobre a questão de você ter mandado esse vídeo para ele lá atrás, mas que naquele momento você não tinha nenhuma intenção com o doutor. Eu imagino, meu amor, que você por muitas vezes se questionou sobre isso. Mas ao meu ver, de acordo com tudo que você me contou aqui, uma coisa não tem nada a ver com a outra. No momento que você descobriu essa trairagem da sua chefe, você pela admiração, você pela forma que você tinha uma gratidão pelo seu chefe, pelo doutor, você colocou ali a mão na consciência e de uma maneira anônima você quis fazer com que esse homem não fosse mais enganado. E depois disso levou um bom tempo para vocês dois passarem a se olhar diferente. O sentimento ele foi acontecendo aos poucos, depois, e isso realmente acontece, é natural. Vocês dois estavam livres, desimpedidos, e é isso que importa. Você agiu da maneira correta, coerente, diante de tudo que você acredita. O que importa, meu amor, é que hoje tudo está bem, a vida precisa seguir. E eu desejo tudo de melhor para vocês. Você disse que logo em breve vocês vão casar. Quando casar, me conta. Eu vou adorar saber desse casamento. E eu vou torcer para que vocês sigam assim, felizes, unidos, com muita paz. E que vocês possam dia a dia amadurecer mais e mais. E se conhecer mais e mais, tá bom, meu amor? Tudo de melhor para a vida de vocês. Mais uma vez, gratidão pelo envio da sua história. E vocês, meus amores, o que é que vocês acharam da história de hoje, hein? Tem alguém aqui no canal que já se relacionou com seu chefe e no final deu certo, estão namorando, casaram, não sei? Se sim, conta aqui para mim que eu vou adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz. Tchau, tchau!